Pai do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? A palavra de hoje se encontra em João, capítulo 13, do versículo 8 ao 14. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanham, amém? Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizes bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Amém? Aqui essa passagem fala sobre o exemplo de Jesus. Assim tem que ser nas nossas vidas. Seguir o exemplo de Jesus. Aqui a palavra fala que o Senhor, ele mesmo sendo mestre, mesmo sendo Deus, ele se humilhou, desceu até os pés dos seus discípulos e lavou os pés dos seus discípulos. E nós, sendo pecadores, porque muitas das vezes a gente não queremos se humilhar? Porque muitas das vezes a gente não quer quebrar o nosso orgulho. É necessário quebrar o orgulho, é necessário quebrar o seu eu, é necessário você descer, se humilhar. Às vezes as pessoas são tão arrogantes que falam: eu não, jamais vou me humilhar para aquela pessoa. Se ela quiser, ela vem falar até comigo, eu não vou chegar até lá e falar com aquela pessoa. Mas não é isso que o Senhor, ele nos ensina. O Senhor, ele nos ensina a ser humildes, a sermos como ele, seguir o exemplo dele. A palavra é bem clara em dizer aqui: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Ou seja, você tem que fazer como Cristo fez. Você tem que ser o exemplo. Então, seja o exemplo da sua casa, seja o exemplo no meio do seu trabalho, seja o exemplo no meio da sua família, seja o exemplo dentro da sua congregação, seja o exemplo nas ruas por onde você passa, porque as pessoas te observam, as pessoas, eles olham o que você faz. Muitas das vezes, não é preciso você abrir a sua boca e dizer que você é cristão. As suas atitudes irá revelar quem você é. Então, dê testemunho de cristão, de verdadeiro cristão. Siga o exemplo que Jesus, ele nos orientou. Servir uns aos outros. Ainda que aquela pessoa, você acha que aquela pessoa não fala com você, ou fica fazendo caras e bocas para você, mas se você vê que aquela pessoa está precisando, está necessitando, ajude, estende a sua mão para ajudar. É necessário servirmos uns aos outros. Aqui o versículo mais adiante, o 16, fala assim: na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Bem-aventurado é aquele que faz as boas obras. Bem-aventurado é aquele que segue o exemplo de Jesus. Porque as benevolências do Senhor te alcançarão. As bênçãos do céu te alcançarão. Porque você está seguindo o exemplo de Cristo. Você está seguindo passo a passo daquilo que o Senhor Jesus, ele nos ensinou. Então faça o que é certo. Se for preciso se humilhar, se humilhe. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso as pessoas quererem bater boca com você e você de se distanciar. Falar: eu não vou discutir com você. Se afaste. Sai de perto dessas pessoas que gostam de intriga, de contenda.
Mas se essa pessoa que causou todo esse transtorno em sua vida precisar de ajuda, ajude. Ajude, porque é necessário as pessoas verem Cristo brilhando em sua vida. É necessário, através de você, as pessoas servir a Jesus. Através do seu exemplo, através do seu testemunho. Não é preciso você abrir a sua boca. Muitas das vezes não é nem necessário você pregar para aquelas pessoas. E sim é necessário você dar bom testemunho. Você fazer as boas obras aqui na terra. Então seja humilde de coração. Se humilhe quantas vezes for necessário for, para que as benevolências do Senhor te alcance. Faça o bem ao teu próximo. Ajude aquele que está necessitado. Muitas das vezes a pessoa não vai chegar até você e falar: fulano, eu estou precisando disso. Mas você, observando, você irá saber que aquela pessoa está precisando de algo. E muitas das vezes você não observa, mas o Espírito Santo, ele te incomoda para você ajudar aquela pessoa. E quantas das vezes a gente tranca o nosso coração e não quer ajudar? Falar: não é coisa da minha cabeça. Eu tô ficando doido porque aquela pessoa não precisa de ajuda. Só aquela pessoa e Deus sabe o quanto aquela pessoa precisa de ajuda. E às vezes aquela pessoa não vai chegar até você e pedir socorro. Mas o Senhor, ele te conduzirá a ajudar aquela pessoa. O Espírito Santo falará ao seu coração e te deixará inquieto para ajudar aquela pessoa, mesmo você achando que aquela pessoa não merece. Mas servir uns aos outros. Se você tem condições financeiras de ajudar, ajude. Se você tem recurso financeiro para ajudar aquela pessoa que não tem, ajude. Ajude, porque o Senhor se agrada. O Senhor se agrada daqueles que têm um coração humilde, aqueles que têm um coração bom, que estende a mão para os necessitados. Então faça o que tiver que ser feito. Faça o bem para as pessoas. Seja humilde de coração. Não seja prepotente. Não seja orgulhoso. E sim faça aquilo que o Espírito Santo te conduzir a fazer. Faça as boas obras. E faça aquilo que o Senhor te conduzir a fazer. Eu sei que muitas das vezes a gente, pela nossa carnalidade, a gente vai falar: não, aquela pessoa não está precisando. Ah, não vou ajudar não porque aquela pessoa fez algo para mim. Mas esqueça o que aquela pessoa fez para você e seja humilde e ajude se aquela pessoa estiver necessitando. Sirva uns aos outros. Aqui a palavra do Senhor, ele nos dá esse exemplo. Servir uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, vós também façais. Então, a palavra do Senhor no dia de hoje, para a sua sexta-feira, servir uns aos outros. Ainda que você ache que não é necessário. Mas se o Espírito Santo te conduzir, te incomodar, você ajude. Ajude, porque é necessário o nome do Senhor ser glorificado através dessa sua boa obra, através dessa sua atitude. O nome do Senhor será exaltado. Amém? Fiquem todos campados, Senhor Jesus, que vocês possam ter um excelente dia.